Deixar aqui para nossa meditação, Jonas primeiro. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração, né? Desde semana passada. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio, ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um a seus deuses, e lançaram a fazenda que estava no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos que porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele nem tinha dito, nem tinha declarado. Aleluia. Vamos parar por aqui, né? Essa palavra mostra, né, que Jonas, ele tinha um chamado de levar a palavra do Senhor. Mas Jonas tenta fugir da face do Senhor Jesus. Deus mandou ele para Nínive pregar para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas não andavam conforme a palavra do Senhor. Vivia, né, de uma forma que não agradava ao Senhor, não conhecia. Então o Senhor Jesus mandou a Jonas até Nínive pregar a verdade. Muitas vezes a gente são como Jonas. O Senhor manda a gente falar algo, só que a gente tem medo. Jonas temeu para pregar a verdade. Então ele fugiu. Quanto mais longe, né, ele ia, ele achava que fugia. Mas a gente nunca foge dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós em todos os lugares. Jonas, ele pagou passagem para ir para Tarsis. E lá ele foi para o porão e dormiu num profundo sono, enquanto que Deus mandou, né, uma tempestade naquele mar. O barco, né, o navio estava quase se afundando. Os marinheiros desesperados e Jonas dormia. Até que eles viram que estava acontecendo alguma coisa, tinha alguma coisa de errado. Aí eles foram até Jonas, lançaram sorte, caiu sobre Jonas. Perguntou: Quem é tu? Ele falou: Eu sou hebreu. Aí, né, eles
descobriu que Jonas tinha desobedecido a palavra do Senhor. Quis desviar, né, do chamado que o Senhor Jesus colocou para ele fazer. Então, o Jonas falou com os marinheiros que podia lançar ele no mar, porque assim que ele lançasse ele no mar, a tempestade ia se acalmar, porque era por causa dele aquela tempestade. Então, né, os marinheiros pegaram e jogaram Jonas no mar. Assim que jogou Jonas no mar, né, o mar se acalmou. Mas o Senhor Jesus, né, como ele sempre nos dá chance, ele enviou aquele mar, um grande peixe, para que Jonas não morresse afogado naquele grande mar. O Senhor enviou um peixe. Esse peixe engoliu Jonas. Jonas passou por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nesses 3 dias, ele se arrependeu de não ter ouvido a palavra do Senhor, de não ter obedecido o chamado, porque muitas vezes a gente tenta correr do chamado, né? A gente passa por situações, porque a gente está correndo do chamado. Se o Senhor Jesus chama a gente para pregar, a gente tem que pregar. Se chama a gente para louvar, a gente tem que louvar, não importa onde o Senhor mandar a gente ir, a gente tem que obedecer. Então Jonas sofreu por desobediência, e por causa da desobediência dele, os marinheiros também estavam, né, sofrendo com a tempestade. Então o Senhor Jesus enviou um grande peixe. Dentro desse peixe ele pôde arrepender, porque ele arrependeu por não ter ido levar a palavra àquelas pessoas que necessitavam do Senhor. Enquanto a gente está aqui, muitos estão, né, padecendo, como o pessoal lá de Nínive estava padecendo, esperando, né, uma palavra do Senhor. Talvez eram pessoas idólatras, não conhecia o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus mandou Jonas lá falar que não estava agradando de certa coisa, certas situações. Então Jonas recuou, quis correr, mas a gente não corre do Senhor, não tem como correr nem do chamado. Quando o Senhor Jesus tem um chamado com a gente tem que obedecer. Então, por 3 dias ele ficou no ventre do peixe e teve arrependimento, ele arrependeu, aleluia, e ele falou, Senhor, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor Jesus fez aquele peixe vomitar ele em terra seca. E ele, né, pela segunda vez que a palavra do Senhor veio a ele, ele obedeceu. E ele foi, pregou, né, aquele povo, né, que estava precisando. Vou estar lendo aqui, ó, Jonas 3. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que eu disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Porque tem muitas vezes, né, o Senhor Jesus quer usar a gente de uma forma, a gente fica com medo, pensando o que a pessoa vai pensar. Talvez, né, fica com medo de entregar aquilo que o Senhor manda. Mas quando o Senhor manda, a gente tem que ter coragem, tem que ir lá e entregar. O Senhor Jesus escolheu Jonas. O Senhor Jesus podia ter escolhido outro, mas ele escolheu Jonas. Então, quando Deus te escolhe, é você que tem que fazer, o outro não faz por ti. Aleluias. Então, né, ele foi, pregou aquela cidade de Nínive. Glória a Deus. Ele começou a entrar pela cidade, o caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e clamaram em jejum. Vestia-se de saco desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive,
E levantou-se do seu trono e tirou de si os seus vestidos. Aleluias. Glória a Deus. Então, né, eles jejuaram, vestiram, né, panos de saco, né? Então, aquela cidade, né, conheceu a palavra através de Jonas. Então, a gente não pode correr do chamado. Se você tem um chamado, não fica fugindo, né? Não espera passar pela situação que Jonas passou, porque muitas vezes a gente passa por situações parecidas. O Senhor Jesus também, né, tem chamado comigo na palavra. O Senhor Jesus tem falado. Quando eu comecei a mexer com a live, o Senhor Jesus está falando comigo há muito tempo. Abre live, que eu vou te usar nas lives. Através das lives eu vou salvar pessoas. Eu falar, Senhor, é eu mesmo, eu não tenho coragem para isso. Eu ficava recuando, dando para trás. Mas um certo dia eu tomei coragem, nem falei, é isso que o Senhor quer, eu vou fazer para Ele. Eu não vou deixar nada. Tudo que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Se é para pregar, eu vou pregar. Se é para louvar, eu vou louvar. Então eu comecei, né, a fazer a live, um pouco com vergonha, que eu sou muito vergonhosa, ainda sou. Mas eu falei com o Senhor que tudo que Ele entregasse nas minhas mãos, eu ia fazer para Ele. Então eu comecei a louvar o Senhor Jesus fazendo as lives. E eu creio que o Senhor Jesus já curou, né, através dessas lives. E depois o Senhor Jesus começou a usar profeta para falar comigo que o meu chamado, né, não era só no louvor, mas também que era para mim trazer a palavra. Aí, mais uma vez, recuei, dei para trás, falei, Senhor, não é comigo, Senhor. Como eu vou fazer, Senhor? Eu tenho vergonha. Mas o Senhor Jesus, quando chama, Ele capacita a gente não pode correr. E eu passei, né, como Jonas também, né, eu tive tratamento com o Senhor. Então, o Senhor Jesus está me usando também na palavra. Eu estou um pouquinho, né, sou aprendiz ainda, porque o Senhor Jesus vai trazendo a gente de pouco a pouco. É a segunda, né, pregação que eu faço aqui, através da live. Mas eu tenho os vídeos aí, né, que o Senhor Jesus já me usou também na palavra. Esse é o chamado que Ele tem comigo. Eu falo com o Senhor, Senhor, onde o Senhor me capacitar para mim ir, eu vou. Então, o Senhor Jesus já me levou para as roças. E o Senhor Jesus fala, vou te levar mais longe, mais longe. E Ele está cumprindo, né, a palavra na minha vida. Então, aceite o chamado do Senhor, não recua. Porque muitas vezes a gente passa por situações por não ouvir o chamado do Senhor. E enquanto a gente, né, muitos padecem. Muitos, né, esperam ouvir uma palavra, ouvir que Jesus cura, ouvir que Jesus liberta, mas a gente recua. Às vezes está ali, a gente está perto, às vezes a gente está perto de uma pessoa ali que precisa ouvir isso. Mas a gente tem vergonha de falar, a gente não abre a nossa boca. E aquela pessoa acaba descendo sem salvação. Então a gente tem que ser corajoso, ser forte e corajosa. Deus não chamou a gente para ser covarde, não. Chamou a gente para ser corajoso. A gente não pode envergonhar do Senhor, porque a gente foi chamado para fazer, a gente não pode ter vergonha. Então, aquilo que atrapalha a gente fazer a obra, a gente tem que orar ao Senhor e falar, Senhor, tira isso de mim. Eu tenho pedido ao Senhor para tirar de mim a timidez, para me fazer a obra. E o Senhor Jesus está trabalhando. Eu não tenho mais aquele problema que era difícil, era muito difícil para mim. Não está sendo mais difícil como era. Mas o Senhor Jesus tem que trabalhar, vai trabalhar mais um pouco, vai me moldando, né? Até eu estar do jeito que Ele quer que eu esteja. Eu falo sempre com o Senhor, eu amo a quem Ele ama. Eu amo as almas e eu quero buscar almas para o Senhor.
Eu não preciso aparecer, o nome dele que tem que aparecer. É por isso que eu não gosto de ser apresentada com o meu nome, porque o meu nome não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é ele que é grande. Eu quero continuar pequena, porque foi pequena que o Senhor me escolheu. Eu não quero crescer, eu não quero aparecer. Eu quero buscar almas para o reino do Senhor Jesus. Eu não quero ser covarde. Eu quero ir onde o Senhor Jesus me levar. Eu quero falar do amor de Jesus quando eu tiver oportunidades. Eu não quero calar a minha voz. Aleluia. E se o Senhor mandar eu entregar, eu quero entregar. Seja doce ou seja amargo, mas que precisa ser entregado, precisa. Porque quando Deus manda a gente entregar algo que a gente não entrega, o Senhor trata com a gente, então a gente não pode parar. Aleluia. Quando o Senhor escolhe, é porque Ele capacita a gente falar do amor dEle. E o Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão bom falar do Senhor. Eu falo com o Senhor, direto eu falo com o Senhor é lindo demais. Só pensar onde Ele me tirou. Eu nem era para estar aqui. A vida que eu vivia, eu fui desprezada. Todos me desprezaram, mas o Senhor não me desprezou. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia ter sido escolhido. Mas Deus viu algo bom em mim. Deus enxergou algo bom em mim. Porque Deus escolhe os pequenininhos. Por isso eu não preciso aparecer. Ninguém precisa saber quem é aquela que canta, quem é aquela que prega. Eu sou apenas levita. E é assim que eu gosto de ser chamada, porque é o nome carinhoso que o Senhor também me chama quando Ele vai falar comigo. Eu sou menina dos olhos do Senhor. Assim como o Senhor me escolheu, também o Senhor te escolheu para fazer algo para Ele. Você não pode recuar. Você precisa atender o chamado do Senhor. Porque o Senhor precisa de bons soldados para guerrear. Porque quando Ele manda a gente, Ele já vai na frente, Ele já está na frente. Então você não precisa ter medo. Ele que capacita você. Davi era pequenininho, né? Para olhar o tamanho daquele gigante lá. Aos olhos humanos, ninguém pensava que ele fosse vencer. Todos achavam que ele ia perder a guerra. Mas quem era grande estava com ele. E o gigante não era nada de diante de Deus. Por isso que Davi pôde vencer. Então a gente é pequeno, a gente somos fracos, mas quem está com a gente tem a força muito maior do que do nosso problema. A gente pode ter um problema grande, mas nada é maior do que Deus. Então fique com essa palavra, guarda no seu coração, na tábua do seu coração, continua orando por mim, né? Que eu sou necessitada de oração. Eu estou fazendo essas lives, né? E eu preciso muito de oração. O inimigo tem tentado tirar essas lives do ar, mas eu peço oração, ore por mim, ore também pela Ana, né? Que a gente faz parceria na live especial Harpa Cristã. É o Senhor também que abriu, né? Para estar trazendo vidas. E o Senhor Jesus tem enviado pessoas, né? Para me ajudar a fazer a obra do Senhor. Então, esteja orando por mim. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês que estão aí na live, que está aparecendo para mim aqui, né? A Aparecida, Célia Nunes e Janines, mas vocês que não estão aparecendo aqui, né? Que eu não falei o nome, que o Senhor Jesus também continua abençoando vocês. Que o Senhor Jesus, né? Continua guardando a família de vocês. Que vocês não percam, né, a esperança,
porque grande é Deus em nossa vida. A gente tem que colocar nossa fé nele, porque a nossa fé não pode ser depositada no homem, porque o homem pode falhar com a gente, mas o Senhor Jesus não falha. Jesus é aquele que guerreia por nós e com ele a gente não perde a luta, a gente não perde a guerra. Então, fique na paz, que o Senhor Jesus continua abençoando e guardando cada um de vocês. Fique com Deus.